Olá, meu aluno, tudo bem? Estamos aqui com essa aula aí especial, mais uma na verdade. Elas são sempre especiais, são sempre preparadas com muito carinho aí para você, não é? E seguindo aí essa ideia de igualarmos o conteúdo Somos Ético, surgiu a proposta desta aula a respeito da Revolução Industrial. Pessoal, então chegou o momento de falarmos a respeito dela, da Revolução Industrial. Um assunto aí de extrema importância, um assunto que flutua nas mais variadas ciências. Vocês, por exemplo, veem discussões a respeito desse conteúdo em ciências sociais, em sociologia, não é? Veem essa discussão também na nossa geografia e verão também em história, aqui comigo agora já. Pessoal, então, o que foi a Revolução Industrial, hein? A Revolução Industrial foi a mais impactante entre todas as revoluções da história da humanidade. A Revolução Industrial acabou por encurtar distâncias, por transformar o mundo em uma aldeia global. Se hoje estou aqui falando para você, né, através desse veículo, através desse instrumento que você por hora utiliza, seja o celular, seja o computador, foi por causa da Revolução Industrial. Então, com ela, o mundo torna-se uma aldeia global. Acompanhe comigo aqui o conceito que trouxe para você de Revolução Industrial. Eu particularmente gosto muito dele. Veja comigo. Revolução Industrial, conceito dele, designa um fenômeno histórico acontecido em tempo e lugar determinados. Que tempo é esse? É o século XVIII. Que lugar é esse? Inglaterra. É isso mesmo. A Inglaterra é a nação pioneira neste processo. Acontecida em tempo e lugar determinados, intensas transformações nas técnicas produtivas, realizadas na Inglaterra e parte da Escócia, no século XVIII. É caracterizada também por grandes transformações na tecnologia de produção. Ele fala em grandes transformações na tecnologia de produção. Vale lembrar aqui do Fordismo, do Taylorismo, do Voyovismo. Entretanto, o pioneirismo da Inglaterra e a força do conceito clássico de Revolução Industrial são pontos pouco contestados pelos historiadores e economistas em geral. Este seria o conceito que mais gosto, como eu disse, a respeito dela, da Revolução Industrial, que foi, sem dúvida alguma, a mais impactante entre todas as revoluções. E por que eu falo isso? Eu falo isso para você porque a partir da Revolução Industrial nós tivemos impactos, mudanças no plano político, a consolidação do Estado burguês, né? Aliado ali, a ideologia iluminista atuaria nesse sentido. No plano econômico, a consolidação do sistema capitalista. No plano social, você tem ali impactos de ordem social. Nós temos ali a separação entre capital e trabalho e o advento, na perspectiva marxista, do aparecimento ali do proletariado, não é? No plano ambiental, tá? Você tem grandiosos impactos. Se hoje o professor de geografia, a professora de biologia falam em efeito estufa, em aquecimento global, é resultado desse processo chamado de Revolução Industrial. Então seria a mais impactante entre todas as revoluções, né? Traria consequências nas mais variadas áreas: política, econômica, social, cultural, né? Ambiental. Vamos dissecar esse conteúdo agora. Gente, eu falei para vocês que esta revolução industrial, ela aparece na Inglaterra. Mas eu levanto uma questão: por que Inglaterra? Né? Por que Inglaterra? Você tem ali, a partir do século XVI, o despertar de alguns elementos que juntos e ao longo de 3 séculos atuariam no sentido de transformar a Inglaterra na nação berço, na nação pioneira deste processo. Então eu coloquei aqui alguns elementos e vamos analisá-los por parte. No próximo slide você verá um grande esquema que ajudará você a entender como se deu. Veja que são elementos interligados, né?
Mas primeiro vamos vê-los de forma isolada. Acompanhe aqui, ó. Primeiro elemento, acumulação primitiva de capital. A Inglaterra vai acumular muito capital naquela fase mercantilista, a partir de uma prática muito desenvolvida ali, chamada de comercialismo. A prática de comprar barato, vender caro, diminuir as importações, aumentar as exportações. Dessa forma, mais lingotes de ouro e de prata entrariam naquela fase mercantilista, o que fez com que o Estado inglês acumulasse muito capital. E esse capital acumulado foi revertido no século XVIII nesse processo produtivo, na Revolução Industrial. O outro elemento, pessoal, ó, a disponibilidade de mão de obra, tá? Então é importante aqui lembrar do processo de cercamentos do campo, ou também conhecido como enclosures. E o que é que seria isso, Camilo? Nada mais seria do que o crescimento de latifúndios. Entenda que durante muito tempo na Inglaterra a moda foi cultivar cereais. Depois, com o aparecimento da manufatura, a moda passou a ser criar ovinos. Para quê? Para produzir lã. Lã esta destinada a abastecer aquelas manufaturas têxteis. Eu pergunto para você, o que exige mais mão de obra? A agricultura ou a pecuária? O que exigia mais mão de obra? O cultivo de cereais ou a criação de ovinos? O cultivo de cereais, não é verdade? Então, na época de cercamentos do campo, latifúndios aparecem com o objetivo, não é, de criar ovinos. Surge uma verdadeira ali ovinocultura. Isso fez com que muito dessa mão de obra antes utilizada na produção de cereais passasse agora para o campo, ficasse ociosa no campo e passasse para a cidade, tá? Corrigindo aí, passasse para a cidade. Há um êxodo rural muito intenso ali na Inglaterra. E a partir desse êxodo rural, nós temos o que Karl Marx chamou de exército industrial de reserva. Uma mão de obra barata e abundante. Surge ali nas zonas urbanas inglesas. Trabalhadores que vão se submeter a baixíssimos salários, a péssimas condições de trabalho, o que permitiu àquele empresariado britânico acumular cada vez mais capital. Tá? Então esse é um outro elemento, o cercamento do campo e a geração de uma mão de obra barata e abundante, o que Marx chamou de exército industrial de reserva. Tudo bem? Mais um elemento, pessoal, matéria-prima disponível. Senhores, qual é a fonte de energia típica da primeira fase da Revolução Industrial? A fonte de energia é o carvão mineral. O que nós tínhamos ali era o motor a vapor. Tá? Então, a partir da queima do carvão mineral, aquelas máquinas, elas funcionariam. Né? A Inglaterra tinha minas variadas, havia uma abundância de carvão mineral. Não só de carvão mineral, mas também de ferro, que seria o metal, à época, utilizado para o fabrico, né, daquele maquinário. Tá? Então, esse é um outro elemento, pessoal. A abundância de carvão mineral, que fazia com que aquelas máquinas se movessem, e o ferro, utilizado para a produção daquele maquinário. Uma nação que quisesse despontar como a pioneira, o berço da Revolução Industrial, tinha que ter estes utensílios. E a Inglaterra tinha, e muito. Outro elemento, senhores, mercado consumidor. Veja que a Inglaterra fica ali na Europa, próximo a um grande mercado consumidor. Iriam produzir e tinham a certeza de que teriam alguém para consumir. Outro elemento, a marinha mercante inglesa, muito poderosa. A Inglaterra, naquele momento, é a dona de todos os mares, né? Possuía as maiores companhias de comércio do mundo. Esse é um outro elemento que muito permitiu para o processo de acumulação de capital. Temos um outro elemento, a burguesia no poder. Mais uma vez, recorro a um conceito marxista, o conceito de triunfo da ideologia liberal, desde a Revolução Gloriosa, desde o ano de 1688, onde o rei iria apenas reinar, não iria mais governar. Quem iria governar? A burguesia, através do parlamento, da Câmara dos Comuns. Nós tivemos ali uma aliança entre Estado e burguesia,
que Marx chamava de triunfo da ideologia liberal. Toda a política econômica daquele Estado inglês era voltado para atender aos interesses desse empresariado, que Marx simplesmente chamou de burguesia. Tá? Senhores, e um último elemento, a ética protestante, que você vê onde? Que você vê em Weber. Em que aulas? Nas aulas de sociologia. Né? Então ali você tem uma ética protestante, uma valorização do trabalho, senhores. Para Max Weber, o capitalismo não vem da Revolução Industrial. O capitalismo vem dessa ética protestante, que surge especificamente com a reforma religiosa ou reforma protestante naquele século XVI. E qual seria a religião protestante responsável por essa ética protestante? A calvinista, tá? O culto ao trabalho. Senhores, devido a esse conjunto de fatores, a Inglaterra tornou-se a pioneira na Revolução Industrial. E como eu disse a você, eu fiz aqui um esquema que ajudará você a entender um pouco mais a respeito desse pioneirismo britânico. Veja que são elementos intercalados. Olha, a precoce Revolução Burguesa, a acumulação primitiva do capital, né? Então, você tem ali a Revolução Gloriosa, o triunfo da ideologia liberal, a aliança entre Estado e burguesia, né? Então, esse conjunto aí de elementos, de eventos, abriu espaço para o desenvolvimento comercial, né? Nós temos os atos de navegação de Oliver Cromwell, tá? O desenvolvimento do comércio, a acumulação primitiva do capital. Temos aí também o processo de cercamentos do campo. Esse é um elemento de ordem social, né? Também estaria associado a uma discussão aí econômica que libera a mão de obra do campo para a cidade. Como eu disse a você, muitos latifúndios agora se voltam para a criação de ovinos, produção de lã destinada a atender ali as necessidades das manufaturas têxteis. Libera-se mão de obra, exército industrial de reserva, mão de obra barata e abundante. E aí, senhores, nós temos o processo de industrialização na Inglaterra. Tinha que ser Inglaterra. A Inglaterra no século XVIII era a oficina do mundo, né? Como diria o historiador Eric Hobsbawm. Então, qual o significado, de acordo com o próprio Hobsbawm, da Revolução Industrial? Acompanha comigo aqui esse texto bem interessante. Ó. Veja o que Hobsbawm ele fala a respeito da Revolução Industrial. Né? Qual o significado histórico dela? Veja só, a Revolução assinala a mais radical transformação da vida humana. Olha só, a mais radical. Em algumas obras de literatura, tá? Por exemplo, Viagem ao Mundo em 80 dias, Júlio Verne mostra ali a possibilidade de atravessar os Estados Unidos da costa do Pacífico para o Atlântico em apenas 7 dias e 7 noites. Aquilo ali era revolucionário. Uma viagem que durava meses, pessoal, foi encurtada para 7 dias e 7 noites devido a quê? A locomotiva a vapor, né? Devido ali às ferrovias que vão cortar os Estados Unidos. É aquilo que eu disse para vocês. As distâncias elas foram encurtadas, né? E Hobsbawm nos chama a atenção para isso aí. É a mais radical transformação da vida humana, já registrada em documentos. Durante um breve período, ela coincidiu com a história de um único país, ou seja, Inglaterra. Depois, a indústria, o maquinário acaba se propagando. Assim, toda uma economia mundial foi edificada com base na Grã-Bretanha, ou antes, em torno desse país. Houve um momento na história do mundo em que a Grã-Bretanha podia ser descrita como a única oficina mecânica, seu único importador e seu único exportador. Seu único transportador, seu único país imperialista e quase que seu único investidor estrangeiro. E por esse motivo, sua única potência naval e o único país que possuía uma verdadeira política mundial. Grande parte desse monopólio devia-se simplesmente à solidão do pioneiro, soberano de tudo, quanto se ocupa por causa da ausência de outros ocupantes. Então, um texto aí de Eric Hobsbawm que nos ajuda a entender o significado, o impacto desse processo. Senhores, com a Revolução Industrial, há uma separação entre capital e trabalho. Eu vou avançar aqui e depois nós voltaremos para esse slide. Tá? Aguenta aí. Muito bem. Preste atenção aqui numa coisa. Quais eram as formas de produção antes da Revolução Industrial?
a forma artesanal, ali até aquele século XVI, quando viria a forma manufatureira, que vai do século XVI, dos anos 1500, até o século XVIII, até os anos 1700, quando vem a maquinofatura. Entende aí? Artesanal, manufatureira, maquinofatura. Na fase artesanal, senhores, nós temos uma produção doméstica. Você tem um indivíduo, um pequeno grupo familiar, que vai realizar toda a produção. Resultado, esta produção, ela é pequena ou ela é elevada? É uma produção pequena, senhores. E o valor daquele utensílio? Alto, não é verdade? Lei da oferta e da procura. Essas são características da fase artesanal de produção. Tá? Então veja só, trabalho realizado por uma única pessoa ou por um pequeno grupo familiar. Produto alto. Por quê? A produção é baixa. Tudo bem? No século XVI, nos anos 1500, nós temos a manufatura. E o que caracteriza a manufatura? Senhores, divisão do trabalho. Com a divisão do trabalho, nós tivemos um aumento da produção? Sim, tivemos um aumento da produção. E com esse aumento da produção, o que vai acontecer com o preço do produto? Caiu, não é verdade? Eles vão se tornar mais acessíveis. No século XVIII, com a Revolução Industrial, nós temos a maquinofatura. O homem passa a ser substituído pela máquina. Em parte, não é? Eu diria em parte porque a máquina não funciona só. Então o homem precisava girar uma manivela, apertar um botão, né? Mas o certo é que, com a maquinofatura, o homem agora passa a operar a máquina. Antes, ele era a força de trabalho, de fato, mas agora, junto a ele, nós temos um maquinário. Né? Lembramos aí de Charles Chaplin, Tempos Modernos, um filme ali dos anos 1930, mas que se mostra extremamente moderno. Né? Tem uma cena emblemática do filme, onde Chaplin é engolido pela máquina. Qual é a mensagem por trás daquela imagem? A ideia da maquinofatura. O homem sendo aos poucos substituído pela máquina. Tá? O que é que eu apresento para você, estes elementos aqui, esses processos produtivos? Senhores, para mostrar a você que com a Revolução Industrial houve uma separação entre capital e trabalho. Até então, o artesão, ele ditava as normas, né, vamos assim dizer. Ele estabelecia as diretrizes. O tempo era dele e ele trabalhava em seu tempo. Né? Mas com a maquinofatura, com o aparecimento da fábrica, esse artesão ele não tem condições de competir com aquele grande empresário. Concorda? E o que esse artesão vai fazer? Ele vai vender as suas ferramentas, ele vai vender a sua oficina, ele vai se tornar o que Karl Marx chamou de proletário. Ele vai se tornar um operário e ele vai ter tão somente a sua força de trabalho. Com a Revolução Industrial, com a maquinofatura, em uma perspectiva marxista, houve uma separação entre capital e trabalho. E é justamente esse textozinho, em que esse textozinho ele nos apresenta, né? A ideia de separação entre capital e trabalho. Vamos aí otimizar, vamos ganhar tempo, pulemos aqui para o segundo parágrafo, quando ele diz, ó, o processo que cria o sistema capitalista consiste fundamentalmente no processo que retira do trabalhador a propriedade dos seus meios de trabalho, transformando em capital os meios sociais de subsistência e os de produção, e convertendo os produtores diretos em trabalhadores assalariados. Foi aquilo que aconteceu com aqueles artesãos, vão se tornar trabalhadores assalariados, vão integrar um grupo chamado de proletariado. Tudo bem? Ficou claro até aí? Gente, com a Revolução Industrial, nós temos uma outra questão. Há uma alteração na noção do tempo, está muito claro. Eu estou aqui porque eu gosto do ofício professor, mas muitas vezes, como qualquer ser humano, a gente faz determinadas atividades pensando em uma outra coisa, não é verdade? Muitas vezes você está em uma sala de aula, você, excelente aluno que é, né, do nosso Senai, você está em uma sala de aula, gosta, né, da sala de aula, gosta da aula daquele professor, o professor Camilo, por exemplo, né? Mas você queria estar em outro lugar.
Porém, você não pode. E por que você não pode? Por causa de questões sociais. Senhores, eu levanto uma questão. Olha aqui, ó, em cima de mim, ó. O tempo é uma convenção social ou é algo natural? O tempo é uma convenção social, né? E o tempo, a partir da Revolução Industrial, passa a não mais nos pertencer. Não mais nos pertencer. Então, por exemplo, nas quintas-feiras, hoje, gravando essa aula aqui para você, uma quinta-feira, eu acabei vendendo esse meu tempo. Né? Vendendo esse tempo, literalmente, à empresa Senai. Então, esse tempo não me pertence. Das 7 horas até meio-dia, eu cumpro o meu horário aqui. Né? Então, perceba que o tempo é uma convenção social que acaba, muitas vezes, sendo imposta, né, a um determinado indivíduo, devido a essa questão aí do capitalismo, né, típico aí do capitalismo. Bom, então eu trouxe para você um textozinho que faz com que a gente reflita a respeito disso, né, a ideia da convenção social, a ideia do controle do tempo. O Hobsbawm, ele diz que a maior vitória do capitalismo foi ter introjetado em cada um de nós um relógio moral. Isso é fantástico, né? Introjetado em cada um de nós um relógio moral. A gente muitas vezes acha que acordar às 5 horas da manhã, né, tomar um banho, fazer a nossa alimentação, né, nos alimentarmos, vir para a escola é algo natural, certo? Que acaba sendo imposto a nós pela sociedade. Né? E tudo isso surge a partir de quê? A partir da Revolução Industrial. Como eu disse, na fase artesanal, quem estabelecia ali as normas daquela oficina era aquele artesão. Né? Mas quando ele vende a sua força de trabalho, ele acaba recebendo aquelas diretrizes. Ele já não é mais dono 100% da sua vida. Né? Afinal de contas, muitas vezes ele vende a sua força de trabalho para que possa sobreviver. Né? Então veja aqui comigo um documento histórico ali daquele século XIX, bem interessante. Na verdade são dois homens que vivenciaram essa revolução industrial e eles têm muito a nos dizer. Então eles viram aquele processo de transformação, eles viram essa alteração no cotidiano deles. Nós já nascemos nesta condição, mas eles vivenciaram esta mudança. E vamos ver o que é que eles têm a nos dizer, senhores. Olha só, o tempo não me pertence mais, por isso amanhã não poderei ir aonde? Ir à sua casa, mas se puder ir à Praça da Bolsa entre 2 e 2h30, nós nos encontraremos como sombras miseráveis nas bordas do inferno. Quem vai escrever isso? Um marceneiro. Quando? Em 1848, em meio ali a primeira, né, já passando ali para a segunda fase da Revolução Industrial. E um outro documento com essa mesma perspectiva. Olha o que diz, ó. Em 49, um trabalhador fabril inglês também lamenta o seu destino. Veja o que esse trabalhador fabril inglês diz, ó. Pelo que sei do ofício, acredito que hoje um homem trabalha 4 vezes mais que antes. A oficina onde trabalho se assemelha em tudo a uma prisão. O silêncio é aqui aplicado, tal qual numa prisão. Então, essa questão aí do tempo. Né? O tempo não mais nos pertence. E a maior vitória do capitalismo foi ter introjetado em cada um de nós esse relógio moral. E quando eu falo capitalismo, eu estou falando também em revolução industrial. Porque para alguns, por exemplo, Marx, o capitalismo surge com a revolução industrial. Beleza? Avançando, senhores, analisamos, olha só. A revolução industrial ela é dividida em 3 etapas, pessoal. Tá? Quais são essas etapas? Primeira delas, 1760 a 1850. Vamos lá, presta atenção aqui. País, Inglaterra, mas também Bélgica. Tá? Inglaterra, Bélgica, Escócia, mas tudo a partir da Inglaterra. Fonte de energia, carvão mineral. Metal utilizado, ferro. Tá? Em que etapa o capitalismo estava? Capitalismo industrial. Tá? E nesse momento, o trabalhador não tem consciência de classe. Nesse momento, o que é que nós temos? Um trabalhador se manifestando. De que forma? Através do ludismo. Né? E que daqui a pouquinho nós vamos entender um pouco mais a respeito dele.
Beleza? Cuidado com essas características aí na primeira fase da Revolução Industrial. Segunda fase da Revolução Industrial. Quais são as suas características? Aqui está, ó. Aí, ó, aparecendo para você. Segunda fase da Revolução Industrial. A máquina agora se espalha. Chega à Ásia, Japão, se espalha pelo continente europeu, chega a países como a Alemanha, a França, chega ao continente americano, em países como os Estados Unidos da América. Qual é o metal utilizado? O aço. O aço através do processo Bessemer. Tá? Quais são as fontes de energia? Junto ao carvão mineral, eles passaram a utilizar também a energia elétrica através de um processo chamado de dínamo, né? Para gerar energia elétrica. Qual a outra fonte de energia? O petróleo. Por quê? Porque surge o motor de combustão interna, o motor dos automóveis, que fazem com que eles se locomovam. Então veja aí as mudanças. Tá? Uma outra questão aí importante, na segunda fase da Revolução Industrial, em que etapa o capitalismo passa, né? Vivencia o capitalismo financeiro, também conhecido como capitalismo monopolista, onde nós temos a união do capital bancário com o capital industrial e o aparecimento dos grandes conglomerados industriais, trusts, holdings e cartéis. Falar em trust, fusão de empresa. Hold, compra de ações de empresa, visando controlá-la, influenciá-la. Cartel, acordos entre empresas. Esses grandes conglomerados industriais, esses titãs, vão ser formados a partir aí da segunda fase da Revolução Industrial, no capitalismo financeiro, no capitalismo monopolista. Professor, e o trabalhador nessa segunda fase passa a ter consciência de classe. Tá? O trabalhador ele vai se organizar em trade unions, em sindicatos. Eles passam a se organizar, principalmente a partir da ideologia marxista, né? Trabalhadores do mundo, univos, tá? E a terceira fase da Revolução Industrial, de 1900, ali até os dias de hoje, especificamente 1914, com a Primeira Guerra Mundial até os dias de hoje. Né? E hoje já se fala em quarta Revolução Industrial, na indústria 4.0, beleza? Eu trouxe aqui para você, senhores, um quadro esquemático apresentando para você as principais características dessas duas primeiras fases da Revolução Industrial. Então, algo que já comentamos, portanto, podemos avançar. Vamos lá. Gente, se tem uma discussão importante para fins de provas, de vestibulares, principalmente o Exame Nacional de Ensino Médio, é a questão do trabalhador. Tá? É a questão de ordem social, isso não cai não. Despenca em prova. Você pode esperar no Enem que você for fazer, né? Uma questão a respeito dessa ordem social. Por falar em Enem, a Revolução Industrial é um dos conteúdos mais cobrados em ciências humanas e suas tecnologias, aplicando especificamente as questões de história. Tá? Estatisticamente falando, quais são os conteúdos mais cobrados? Segundo reinado. Depois do segundo reinado, Era Vargas. Depois da Era Vargas, República Velha. Quarto lugar, Revolução Industrial. É ou não é importante esse conteúdo? É importantíssimo, senhores. Então, se tem uma discussão muito importante ligada à Revolução Industrial, é essa questão operária, é essa questão social no que diz respeito a provas vestibulares e principalmente Enem. Então, cuidado, pessoal, com a discussão ligada ao assédio moral, assédio sexual, tá? A inexistência de garantias trabalhistas. Lembrando que o trabalhador naquela época trabalhava cerca de 15, 16 horas por dia, não tinha direito a férias, feriado, 13º, salário mínimo, indenização por demissão sem justa causa, indenização por acidente de trabalho. Ufa! Não tinha uma série de direitos, pessoal. Eles ganhavam o mínimo necessário para a sua sobrevivência, tá? Chamo sua atenção também para o trabalho infantil. Veja esse documento aqui histórico, sensacional, que nos fala muito sobre esse trabalho infantil naquela época. Veja que eu trouxe para você muito documento histórico, porque nos permite voltar no tempo e ver de fato como as coisas aconteceram. Olha só, perante uma comissão do parlamento, você tem ali um trabalhador fabril, um capataz, o John Moss, e ele vai até o parlamento britânico. Veja o que ele vai fazer lá. O senhor John Moss, antigo capataz de aprendizes numa fábrica de tecidos de algodão, prestou o seguinte depoimento sobre as crianças obrigadas ao trabalho fabril. Veja o que John Moss ele fala.
O parlamentar inglês diz, eram aprendizes órfãos? John Moss diz, todos aprendizes órfãos. O parlamentar, e com que idade eles eram admitidos? John Moss diz, os que vinham de Londres tinham 7 e 11 anos. Os que vinham de Liverpool tinham 8 a 15 anos. E o parlamentar diz, até que idade eles eram aprendizes? John Moss diz, até 21 anos. E o parlamentar pergunta, impressionado, qual o horário de trabalho? John Moss diz, de 5 até 8 horas da noite. 15 horas era um horário normal? John Moss diz, sim. E quando as fábricas paravam para reparos ou falta de algodão, tinham as crianças posteriormente de trabalhar mais para recuperar o tempo parado? John Moss diz, de pé. Durante todo o tempo? Sim. Havia cadeiras na fábrica? Não. Encontrei com frequência crianças pelo chão, muito depois da hora em que deveriam estar dormindo. Havia acidentes nas máquinas com as crianças? John Moss diz, muito frequentemente. Senhores, essa era a situação no que diz respeito ao trabalho infantil na época da Revolução Industrial. Camilo, e por que eles muito utilizavam crianças, hein? Porque pagavam menos as crianças. E porque elas eram mais pacíficas, elas se rebelavam menos, né? Por falar nisso, optavam por mulheres e crianças pelos mesmos motivos, por ganharem menos e por se rebelarem menos. Os homens eram mais ariscos, né, e ganhavam mais, digo, os homens adultos. Tá? Questão da insalubridade, como você pode ver aí nesse documento histórico, ou seja, a questão do ambiente doentio, né, propício a acidentes de trabalho, péssimas condições de moradia. Quem vai mostrar isso aí é Friedrich Engels, nesse texto aí, sobre a situação da classe trabalhadora na Inglaterra. Nesse texto aqui você vai ver que as ruas, eram sujas, estreitas, tortuosas. Ele vai dizer também que naquelas residências não tinham nem mesmo porta, não tinha janela. E por que não tinha porta e janela? Porque não tinha nada para roubar, então não tinha que proteger nada, não tinha nada a ser roubado. O trabalhador naquela época ganhava o mínimo necessário para a sua sobrevivência. É por isso que muitos filhos desses trabalhadores, muitas esposas desses trabalhadores são praticamente obrigadas a trabalhar para ajudar no sustento daquela família. Tá? Nessa época, como Engels também nos relata, havia uma série de prostitutas, né? Na Inglaterra. Muitas daquelas garotas eram obrigadas a vender os seus corpos justamente para que pudessem sobreviver. Né? O livro A Situação da Classe Trabalhadora na Inglaterra, de Engels, fala muito bem a respeito dessa questão aqui, a questão das péssimas condições de moradia e também de vida daquele operariado britânico em meio à primeira fase da Revolução Industrial. Tranquilo, pessoal? Chegamos aí a uma discussão bem importante, que já esteve no Enem, tá? Que é a questão do ludismo, que eu fiquei devendo para você. O ludismo é um movimento bem inocente. Por que eu falo isso? Importante, mas inocente. Porque aqueles trabalhadores ingleses, eles vão responsabilizar a máquina e não o homem, a máquina, pela condição de miséria que eles se encontravam. E qual a alternativa encontrada por eles? Vamos quebrar as máquinas. Então você pode ver aí, nesta imagem, indivíduos quebrando máquinas, certo? Indivíduos quebrando máquinas aí. Ok, pessoal? Seguindo, e no século XIX, nos anos 1800, com a Revolução Industrial, com o marxismo, você tem uma consciência de classe. Esse trabalhador deixa um pouco para trás a inocência e percebe que unidos eles eram fortes. Então eles vão fazer uso de alguns instrumentos para alcançar ali seus objetivos, dentre eles as greves, né? Outros deles, o cartismo. Cuidado com o cartismo, um movimento muito importante ali na Inglaterra, tá? A Carta do Povo, onde trabalhadores ingleses vão fazer um abaixo-assinado e entregar a parlamentares britânicos, fazendo ali algumas reivindicações. Dentre elas, o direito de poder participar do processo político, de votar, né, algo que simplesmente
não tinham, reivindicavam também melhoria nas condições de trabalho, e isso passava pelas leis trabalhistas. Cuidado com o movimento cartista em 1848 ali, Inglaterra, tá? A Carta do Povo, beleza? Como também nesse contexto nós tivemos a formação dos trade unions, né, de organizações de trabalhadores, que abriram espaço para sindicatos de trabalhadores. Então, ludismo, cartismo, importantes movimentos de trabalhadores. Ludismo da primeira fase da Revolução Industrial, cartismo da segunda fase da Revolução Industrial, assim como os trade unions e as greves. Tudo a partir, principalmente, da ideologia marxista. Gente, tem alguns escritores que acabaram testemunhando esse processo chamado de Revolução Industrial. E eles vão escrever livros onde eles nos passam essa questão principalmente ligada aos impactos ambientais. Eu estou me referindo a homens como o próprio Engels, em Situação da Classe Trabalhadora na Inglaterra, ele fala sobre esses impactos ambientais. Veja que ele fala sobre um rio, que cortava uma daquelas cidades britânicas, escuro, mal cheiroso, cheio de entulhos e lixo, que se amontou na margem direita mais plana, com o tempo seco. Fica aí uma longa fila de poças de lama verde escura, asquerosíssima, de cuja profundidade sobem permanentemente bolhas de gases miasmáticos, das quais se desprendem um cheiro que, mesmo para os que estão em cima da ponte, 40 ou 50 pés acima do nível da água, torna-se insuportável. Então ele vai mostrar aí os impactos ambientais. Uma outra importante consequência da Revolução Industrial: a contaminação do rio, a contaminação do ar, né, em função principalmente do jogar daqueles dejetos, né, em rios, e da emissão daqueles poluentes, resultado ali da queima daqueles combustíveis fósseis, né, o que acabou no futuro provocando, como vocês já sabem, problemas como efeito estufa, aquecimento global. Então o Engels, ele já narra esses impactos ambientais ali naquele século XIX. Como também o Charles Dickens, tá? Depois leiam Charles Dickens, fica aí a sugestão, leiam Hard Times, Tempos Difíceis, um livro fantástico de Dickens, um dos maiores escritores do mundo, né? Um dos maiores escritores do mundo, autor ali de algumas das obras mais clássicas da literatura. Em inglês, ele vai narrar ali a mudança na Inglaterra a partir da Revolução Industrial. Ele vai nos mostrar em Hard Times também a questão dos impactos ambientais. Então é uma cidade idealizada, a cidade de Cocktown, que poderia ser qualquer cidade britânica, né? A cidade de Londres, a cidade de Manchester, qualquer cidade britânica. E ele vai idealizar um rio, né? O rio Ir, certo? Que poderia ser qualquer outro rio ali britânico. Apresentava aquelas mesmas características em função dessa poluição proveniente daquela fábrica. Como também nós tínhamos um outro, o Émile Zola, em Germinal, também vai mostrar muito desses impactos ambientais. Veja aí o quanto que a literatura fala sobre história, hein? Trouxe aqui para vocês uma questão do Enem 2010 e com ela a gente encerra a nossa aula, tá certo? Olha só, homens da Inglaterra, por que hará para os senhores que vos mantêm na miséria? Por que tecer com esforços e cuidado as ricas roupas que vossos tiranos vestem? Por que alimentar, vestir e poupar do berço até o túmulo esses parasitas ingratos que exploram o vosso suor, a que bebem o vosso sangue? É um texto ali de Shelley, que mostra muito essa ideia da luta de classes, né? Do dualismo, burguesia, proletariado, uma perspectiva aí marxista clara. A análise do trecho permite identificar que o poeta romântico Shelley, 1792-1822, embora fosse antes do marxismo, né, você tem ali alguns elementos dele, a ideia da oposição, o dualismo. Registrou uma contradição nas condições socioeconômicas da nascente classe trabalhadora inglesa durante a Revolução Industrial. Tal contradição está identificada em que, no item A, na pobreza dos empregados, estava dissociada da riqueza dos patrões.
né? Então essa seria a alternativa correta. Trouxe mais uma aqui questão para você. Tá? Então nós temos uma imagem que mostra aí a produção. Tá? Na imagem, no início do século XX, identifica-se um modelo produtivo, cuja forma de organização fabril baseava-se em que nós temos aí as linhas de montagem, né? Nós temos aí a esteira, certo? A esteira nasce na indústria bélica norte-americana, mas o que é que vai fazer Ford? Ford pega esse modelo de esteira e acaba aplicando à indústria automobilística, representando uma revolução na forma de se produzir automóveis. E acabaria levando os créditos, né? Acabou que esse método ficou conhecido como Fordismo, mas Ford ele não inventa, ele acaba aplicando à indústria automobilística. Então, a alternativa correta seria o item C, exploração do trabalho repetitivo, Fordismo. Então, gente, você pode ver, por exemplo, no filme de Chaplin, essa discussão também, né? A ideia da esteira, que eu vinha dizendo para você lá no comecinho da aula. Chaplin, ele faz aqueles movimentos repetitivos, ele entra em um processo de alienação, né? Ele acaba perdendo a noção do que está fazendo, e aí nós temos o trabalho repetitivo. No caso ali do filme Tempos Modernos, Chaplin, ele passa o dia todo apertando aquela porca, né? E depois acaba sendo engolido pela máquina, tá bom? A alternativa é correta, item C de Camilo, C de certo, C de correto, e com ele a gente encerra esse encontro. Tudo bem, pessoal? Assistam a essa aula, fiquem à vontade para tirar as suas dúvidas, seja através do WhatsApp, seja através do Google Class, né? Fiquem à vontade, meu aluno, tá bom? Então, um grande abraço e eu digo para você, até sempre! Valeu!